Pessoal, então hoje a gente vai falar de um órgão da medicina chinesa que é muito importante, que é o rim e a víscera dele, que é a bexiga, tá? A gente viu que o espírito é relacionado ao coração, que a gente traçou no encontro passado, né? Agora, a essência é relacionado ao rim, tá? Que é o que nós vamos traçar hoje. Quando a gente for traçar esses meridianos dos pés, a gente sempre vai começar pela víscera, né? Então, a gente vai começar pela bexiga, que é a víscera associada ao rim, que o nome dele é o meridiano Taiyang, Grande Yang, dos pés da bexiga. Então, seguiu essa nomenclatura. O meridiano da bexiga tem um horário no qual o sopro, ou chi, ou a energia, flui por ela. Esse horário é das 15 às 17 horas, tá? Então, aqui vocês estão vendo esse símbolozinho do Taiji. A gente tinha falado desse polo aqui, né? Desse polo que é o grande Yin e o Yang brilhante, certo? Agora a gente está falando desse, que é o grande Yang, né? Esse daqui, e o pequeno Yin. Sim. Tá certo? Shaoyin e Taiyang. Tá, vamos ver como que é o roteiro dele. Olha, gente, ele é bem comprido. Ele é um dos mais compridos aqui, meridianos do corpo. Ele começa no Jinmin, que significa olho brilhante, no B1, que fica no canto interno aqui do olho, certo? Ele começa aí. Aí ele sobe e passa pelo bosque de bambu, que é bem aqui no canto da sobrancelha, o canto medial da sobrancelha, certo? Aí ele sobe, né? E vai passar no ápice da cabeça, se encontrando com um ponto que é chamado de reunião de centenas, que fica na moleira, tá? E veja, gente, esse é dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, ele está correndo dos dois lados. Aí ele vai contornar e depois vai descer na direção da cauda e vai passar por um outro ponto importante, que é na nuca, que é o bexiga 10, que chama coluna celeste, que é bem aqui do lado da primeira vértebra, do processo lateral da primeira vértebra, que é não é o áxis, tem outro que chama, enfim, da primeira vértebra aqui, tá? Nesse ponto, imagina, tem dos dois lados, tá? Aqui só está mostrando um lado. Aí ele vai dividir em dois ramos. Um dos ramos, que seria o mais medial, mais interno, ele vai passar bem do lado dos processos laterais da espinha, da coluna vertebral, tá certo? Bem do lado. Você vai mostrando? Isso, é esse daqui, tá vendo? Vai descendo. Esse é um dos ramos. Ele vai passar
pelos glúteos e vai descendo e vai até atrás do joelho, tá certo? O outro ramo vai começar aqui na nuca e ele vai passar mais afastado desse centro. Ele vai passar do lado da escápula, né? E vai descendo, vai passar pelos glúteos, tá? E quando ele chegar atrás do joelho, ele vai se unir, quer dizer, o outro ramo vai se unir com ele e vai se transformar num ramo só, que vai descer, vai passar pelo maléolo externo, aquele ossinho, né? Lateral, vai pela borda lateral do pé até o dedinho, até a unha do dedinho, na lateral da unha do dedinho, tá? Ele é comprido, né? Agora, como é que ele vai entrar para se conectar com o rim? Então, tem um ponto aqui, que é na terceira vértebra lombar, que é o Chanshu B23, tá? Esse ponto desse ramo mais vamos dizer, medial, é aí que tem uma conexão direta com o rim. Tá vendo aí? Ele vai para o rim e depois do rim ele vai para aqui do lado, ó, vai para a bexiga, que é a víscera dele. Entendeu? Então ele entra nesse ponto nesse ponto, tá? Então, o meridiano, a rota do meridiano é essa. O primeiro ponto da bexiga é aqui no canto do olho, chama olho brilhante, tá? Aí o segundo ponto é aqui no bosque de bambu, que é o canto medial da sobrancelha, tá vendo aqui? Tá? Então, é aqui, depois passa pela sobrancelha, e depois vai para o topo da cabeça e vai descer até... deixa eu ver se eu consigo... Você tem a coluna cervical, bem na nuca, em relação à coluna cervical, afasta para a lateral 1,5 polegadas. É mais ou menos isso aqui. Dá uma pressionada, porque esse chama coluna celeste, tá? É um ponto muito importante, certo? Então, a gente vai traçar com movimentos para vocês entenderem melhor. Então, primeiro, o meridiano na cabeça começa aqui, que é o olho brilhante. Aí ele vai passar pela floresta de bambu, sobrancelha, né? Aí ele vai para o topo da cabeça. Esse é o meridiano da bexiga, hein? Depois ele vai descer até a coluna celeste, aqui na lateral, no processo lateral aqui da vértebra, primeira vértebra. Eu vou fazer até um down-in nesse meridiano, que é passar a palma da mão ao longo dessa rota aqui, fazendo a circulação nele,
tá? Aqui na coluna celeste, ele vai se dividir em dois ramos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, eu vou usar esses dois dedos para traçar os dois ramos. Então, olha, eu vou aqui. É que eu não consigo alcançar aqui, né? Mas ele vem daqui, vai descer pela coluna cervical e esses dois ramos, um aqui mais afastado, que é o polegar, e outro mais do lado das vértebras. Então, preste atenção primeiro no indicador, tá certo? Que é o ramo mais medial. Então, ele vai descer, e quando chega na terceira vértebra lombar, que a gente pode até dar uma amassada nele, porque é bem, como é que fala, sensível, ele entra e conecta diretamente com o rim a partir daqui. Do rim, por dentro, ele vai se conectar com a bexiga, tá? O ramo superficial, continuando, ele vai passar pelo glúteo, vai até atrás do joelho, onde ele se interrompe, porque ele vai juntar com outro ramo, tá? Nós vamos traçar o outro ramo. Tá? A partir daqui, né, eu vou... Agora, presta atenção no ramo mais lateral, que é pelo polegar, né? Vai descendo, ele é superficial, ele não entra, né? Então, ele desce pelo glúteo. Aqui, os dois se juntam num só. Tá dando para ver? E esse um só vai correndo pela perna, né? Passa aqui pelo martelo lateral, pelo lateral do pé até o dedinho. Pronto, esse é o meridiano da bexiga. Vocês entenderam? Deu para entender que eu estou traçando com o indicador e o polegar? Hein, Maristela? Deu. Tem uma questão da Marcela, que ela está perguntando: o ápice da cabeça é paralelo ou ele se une? Esse ponto da moleira, Marcela, é de um outro meridiano, que chama meridiano vaso-governador, né? Esse é o Bairrui. Esses dois meridianos da bexiga juntam aqui também, tem uma conexão, e entram para o seu cérebro. O meridiano da bexiga tem a ver com o cérebro. Entendeu? A gente traçou o meridiano da bexiga. Vocês viram como é simples? A única coisa de diferente aí com os outros é que os outros, em cima, o meridiano entrava aqui pela fossa clavicular para acessar a víscera, né? E aí, o meridiano da bexiga, ele vai ter um ponto aqui que chama ponto do rim, que é mais ou menos... Aqui tem as costelas, né? Aqui tem o umbigo, certo? Traçando uma linha atrás, entre o umbigo e as costelas, você vai achar esse ponto que chama ponto do rim, que ele é muito sensível. Por quê? Porque ele vai direto para o rim. É um ponto que a gente vai aquecer. Essa região que é lombar, a gente
está sempre trabalhando, tanto no Tai Chi Qigong como nas fisioterapias. Por quê? Porque isso vai trabalhar todo esse meridiano aqui, certo? Vai trabalhar o rim também, tá? Esse movimento aqui, que é tão massacrado. Por isso que também, quando a gente flexiona aqui atrás do joelho, a gente está tratando de rigidez ou da circulação da região lombar. Então, olha só. Mais uma vez, ó, canto do olho, tá? Canto da sobrancelha, ele sobe até o topo da cabeça, tá? E do topo da cabeça ele desce na direção caudal, então ele vai passar pela nuca e é nesse ponto que chama coluna celeste que ele se divide, tá? Ele se divide, vai ter dois ramos, um mais para a lateral, outro mais para o meio, tá? Então, os dois vão descer. E esse ramo que é mais para o meio, quando chega no ponto do rim, é que tem essa conexão direta com o rim e com a bexiga. A gente está traçando o meridiano da bexiga, tá? Mas só que ele é atrelado ao rim. Aí ele vai descer para o glúteo, por isso que os glúteos, os isquios, etc., são tão importantes, tá? Aqui no glúteo, ele vai descer até atrás do joelho, e atrás do joelho que os dois ramos vão se ligar para ter um ramo só, né? E vai até o dedinho, mindinho. Agora, esse é o básico da bexiga, tá certo? Agora vamos ver o do rim, que é o órgão. Então, o ponto do rim, que é quando ele entra para conectar com o rim, no meridiano da bexiga, é aqui, ó. É o B23. Como eu falei, é entre o segundo e o terceiro processo lateral aqui da vértebra, é aqui que ele entra para conectar com o rim, tá certo? Então, esse ponto, ele fortalece os rins, a região lombar, beneficia a essência, os ossos. A gente costuma fazer um amassamento circular nesse ponto, que é o ponto do rim, para poder a energia circular nessa região, para não ficar rígido. Muita gente sofre de bloqueio nessa região. Vamos ver o rim? O rim, ele é o órgão que comanda a bexiga, então ele começa na planta do pé. No primeiro terço da planta do pé, entre o segundo e o terceiro dedo do pé, né, tem um local mais profundo, né, que tá lá o primeiro ponto do rim, que chama fonte borbulhante, Yongchen, está escrito aqui R1, tá certo? Aí, esse fonte, o meridiano, ele vai, então,
ir para o membro inferior, para a perna, né? Só que aqui é interessante porque ele faz um laço. Tá vendo esse laço aqui? Atrás do maléolo interno. Aí tem pontos muito importantes para massagear, etc., né? Então, ele faz esse laço e depois vai subir em direção à cabeça, né? Vai subindo. E aqui no períneo, ou seja, aqui do lado, então, entre o ânus e o cóccix, né? No períneo, tem um ponto onde começa não só o vaso governador, mas o vaso concepção também, né? E aqui o meridiano do rim, ele vai se dividir em dois. Vamos primeiro ver qual que é o ramo interno, né? O ramo interno vai subir na direção para cima, né? Subir para cima é bom, né? Vai subir para cima. Pela coluna, tá? E quando chega na porta da vida, que é um ponto que está no meio, que está na coluna, mas ele fica entre esses dois pontos do rim que a gente pegou no meridiano da bexiga. Então, a porta da vida está no mesmo nível, só que ele está na coluna. Esse se chama Mimã, porta da vida. Então, na porta da vida que vai entrar para o rim, que é o órgão dele, entendeu? Interessante, né? É bem legal isso, porque ele vai entrar para o rim e vai ter um ramo que vai para a bexiga, que é a víscera dele, e o outro ramo, olha só, que vai subir, né, na direção da cabeça, vai passar pelo estômago, pelo fígado, tá? Pelo pulmão, são as conexões dele, fígado, pulmão, e vai até o ouvido, que é a abertura dele. Ele passa antes pela língua também, que ele tem uma relação com a parte de baixo da língua, tá? Agora, o ramo que emerge, ou superficial, aí volta lá para o períneo, aí o ramo que é superficial, ele vai continuar aqui, ó, vai correr bem pertinho da linha central do corpo, meia polegada só de distância, ele vai correr, e quando chega aqui, mais ou menos, depois que passar o diafragma, ele vai se afastar e vai correr até o meio da... Como é que chama esse? O que é isso? Esse osso aqui. Clavícula. Da clavícula. Até o meio da clavícula. Então, esse é o ramo que emerge, que é o ramo superficial. Então, gente, tem o ramo interno, como eu falei, que é que nem metrô, né? Que tem um metrô que é subterrâneo, e tem um ramo que corre por cima da terra. Então, a mesma coisa com os meridianos. Tem o meridiano que é subterrâneo, que corre por dentro, e tem o que corre na superfície do corpo. Geralmente, a acupuntura, etc., usa desses pontos na superfície do corpo. Só que, nas práticas corporais, você mexe com o de dentro também, né? Então, vamos traçar esse... Falando o seguinte, né? Que as aberturas no rosto são só para os órgãos. Víscera não tem abertura nos sentidos, né? Tá?
Então, ele começa na sola do pé, né? Ele começa aqui na sola do pé e vai sair aqui. Aqui ele vai fazer aquele laço. E eu vou virar esse pé para mostrar melhor. Ele vai subir. Aqui é a parte medial, né? Que tem 3 faixas. Ele vai pegar a faixa posterior. Vai pegar a faixa posterior. Quando chega aqui no períneo, tá? Ele vai, eu vou traçar o ramo interno. Ele vai entrar pelo cóccix, vai entrar para a coluna, e quando chega entre segunda e terceira vértebra, na terceira vértebra, né, que é a porta da vida, ele vai entrar para o rim. Eu vou massagear aqui, que é o órgão dele, e do rim vai para a bexiga, tá certo? Esse é um dos ramos. Tem um outro ramo que vai vir aqui do rim e que vai ascender, vai subir, que vai atravessar o diafragma, fígado, pulmão, garganta e vai para o ouvido, que é a abertura dele. E depois para a boca, que também tem ligação com a língua, tá? Agora, do períneo, vamos traçar do períneo, o ramo superficial, ele vem pelo púbis, próximo aqui da linha central, afasta um pouco e vem até a clavícula. Tá? Tudo bem? Então, vamos de novo. Rim, na planta do pé, faz um laço, ascende, períneo, cóccix, terceira vértebra lombar, porta da vida, vamos aquecer, vai entrar para o rim, e do rim vai para a bexiga. Tá? O outro ramo interno do rim vai ascender, passa pelo fígado, pulmão, garganta e vai abrir no ouvido e na língua. Tá? Agora, do períneo, o ramo superficial vai bem pertinho da linha do meio, afasta um pouco e chega até o meio da clavícula. Tá? Então, esse é o rim. Vamos traçar os dois. Vou traçar o rim e a bexiga, que é das 3 às 5, e o rim, que é das 5 às 7. Então, esses são os horários. Bexiga, canto do olho, aqui, floresta de bambu, ápice da cabeça, coluna celeste, vai se dividir em 2 ramos. O ramo mais medial chega entre segunda e terceira vértebra lombar, ele penetra
e liga com o rim e depois para a bexiga, que é a víscera dele, certo? Continuando aqui, esse ramo vai terminar aqui atrás do joelho, certo? Agora vamos dar uma prevalência para o ramo mais lateral, que vamos traçar com o polegar. Ele vai direto aqui pelo glúteo, aqui ele se junta com outro ramo, desce e vai até o dedinho, o canto da unha. Tá? Aqui ele vai se ligar com o rim que está na planta do pé, que vai sair aqui, vai fazer um laço atrás do maléolo e vai ascender até o períneo. O ramo interno vai subir pelo cóccix, coluna, e na coluna, na terceira vértebra, tem a porta da vida, que vai entrar e ligar com o rim, que é o órgão dele, e depois vem para a bexiga. O outro ramo vem do rim, internamente, passa pelo fígado, pulmão, garganta, e vai para a abertura que é o ouvido, e também para a língua. Tá? Agora, do períneo, o ramo superficial vai subir, próximo ao meio do corpo, afasta e chega até a metade da clavícula. Tá? Futuramente, nós vamos ligar todos esses meridianos. Aí vai ser interessante, né? Algumas particularidades desses dois meridianos, que é da bexiga e do rim, né? Então, eles passam e o campo deles comandam uma região que a gente pode chamar de alquímica, né? Uma região que é esse campo de cinábrio inferior, onde a gente guarda a nossa vitalidade, a nossa essência, e pega também a região lombar, né? E esses são regiões onde você guarda a sua essência, que depois vai se transformar em sopro para circular por toda o seu corpo. Se essa essência ela não for aquecida, ela vai se escorrer, dispersar, né? Você vai perder sua essência. Então, tem pontos importantes que a gente trabalha no Daoyin, que vocês podem ver no nosso canal, o Daoyin da região lombar e também no Daoyin da região abdominal. Região lombar, aqueles dois pontos lá do rim, é legal de amassar, né? De você cutucar, amassar, né? De aquecer, de mexer, né? E na região abdominal é bom de você
como é que fala? Aqui tem um ponto, que é o ponto da essência, de você ficar com a mão aqui, de aquecer, né? Para que ela não se escorra, entendeu? Agora, no treinamento perfumado e também nas zooterapias, quase muitos movimentos vai trabalhar com esse eixo aqui, ó, umbigo, porta da vida e ponto do rim. Então, mais ou menos no mesmo plano, de você empurrar o umbigo para essa região, de empurrar essa região para o umbigo. Lembra desse movimento que a gente contempla o céu? Ó, e depois contempla a lua no céu e depois contempla a lua refletida no lago, ó, aqui para dentro, né? A lua refletida no lago. E depois vai contemplar. Então, está trabalhando esse eixo aqui. A Maristela pode também falar sobre movimentos, que uma hora você fica assim, outra hora assim, né? Mexendo com essa região aqui. Principalmente esse movimento de girar céu e terra, vai potencializar essa região lombar. E outra curiosidade sobre aqui está o pé, o meridiano da bexiga, corre aqui até a ponta do dedinho, no pé, né? Eu estou mostrando na mão. Então, essa região aqui é o que escora o seu corpo. Se você pisar, vamos dizer, na areia, você vai ver que essa borda lateral é o que tem mais marca na areia. Aqui tem um arco, não escora tanto no chão, certo? E aqui é o vazio. Calcanhar, né? Acharam difícil esses 2 meridianos?